Boa noite, torcedor, boa noite, torcedora. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Linha de Fundo. E hoje nós vamos falar aqui desse clássico dos horrores. Um clássico marcado por dois times com medo de ganhar. Um clássico marcado por dois times que não tiveram a audácia de tentar uma jogada diferente, de tentar um lance diferente. Dois times presos em uma pressão que imaginaram que teriam após o jogo. Dois times que não souberam sequer explorar as linhas adversárias. Dois times que ficaram na mesmice. Um jogo de empurra-empurra. Ah, faz você. Não, faz você. Não, amigo, que isso? Faz você. Não, faz você. Um jogo marcado pela dificuldade de dois sistemas ofensivos horríveis. Ou seja, tivemos ontem, na quarta-feira à noite, às 9h15 da noite, às 9h30 da noite, na verdade, às 9h30, o majestoso dos horrores. Pela primeira vez entre os majestosos, né, entre os jogos do majestoso, eu vi dois times tão apáticos, dois times tão sem vontade de ganhar. Eu ouvi a semana inteira corintianos otimistas, que vamos golear, vamos fazer 2-3-0. Não foi o que a gente viu. A gente viu um Corinthians com medo de atacar, dependendo do Mosquito e dependendo do Fagner. Dois times, o time do Corinthians sem brio nenhum. O meio de campo travado, marcado. Luan comandou o meio de campo, porém ele fez o que sabe fazer. Gabriel do Corinthians também jogou muito bem, conseguiu segurar alguns lampejos de genialidade, vamos dizer assim, de Daniel Alves no meio de campo, que já discutimos várias e várias vezes sobre isso. Daniel Alves eleito várias vezes o melhor lateral do mundo, preso a um sistema onde ele está ali para tocar a bola de lado. Para ter o Daniel Alves tocando a bola de lado, eu prefiro colocar o Nestor. Eu prefiro ter o Tietê no meio de campo. Olha como é loucura. Não, Tietê não, eu forcei demais a barra. Mas é complicado, gente. São Paulo ontem foi apático. Os únicos que tentaram ali alguns lampejos foram Benítez pelo São Paulo, Mosquito pelo Corinthians, Fagner pelo Corinthians, Éder pelo São Paulo, que tentaram alguma coisa diferente. E o Léo a gente tem que elogiar, jogou muito bem, conseguiu segurar a defesa do Corinthians, o ataque do Corinthians, conseguiu neutralizar todas as ideias de tentativa de jogo do Mosquito, porém o São Paulo foi muito apático, foi muito atípico do que foi o São Paulo do próprio Paulista. O São Paulo do Paulista foi um time envolvente, um time que não desistia, um time que propriamente jogou em Itaquera, perdendo o jogo de virada 2-1, conseguiu nos últimos minutos empatar o jogo. Por mais estranho que seja, o São Paulo mostrou uma cara ali. No jogo de ontem, o São Paulo apenas assistiu o Corinthians jogar e o Corinthians assistiu o São Paulo jogar. Então foram dois jogos de espectadores, dois jogos de muita sonolência. Muito difícil ver o jogo de ontem, não dá pra gente aceitar dois times com o tamanho da camisa e o tamanho do peso da história que tem São Paulo e Corinthians jogar da forma que jogaram, apresentaram o futebol da forma que apresentaram. Porém, não é exclusividade de São Paulo e Corinthians. Os clássicos brasileiros dos últimos anos vêm sendo marcados pelos times com medo de perder por conta da pressão da mídia e a pressão dos torcedores. Ficou muito complexo, ficou muito nítido ontem o medo de perder e não aguentar a suposta pressão que eles tomariam da mídia e dos próprios torcedores. Para o São Paulo seria pior. São Paulo vem a 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro sem vencer. São Paulo está na zona de rebaixamento. O Corinthians está ali no meio da tabela, vamos dizer assim, no meio para baixo, mas a tempestade nebulosa ela não está totalmente sob o Corinthians, apesar de visto todas as situações que o Corinthians enfrenta. Porque o Corinthians tem um treinador novo, o Silvinho, que não tem culpa nenhuma, está tirando leite de pedra dos jogadores do Corinthians. Tem um banco de reserva limitadíssimo, uma forma de trabalho que está tentando implantar, porém nós sabemos toda a realidade financeira e a realidade de história do Corinthians. O São Paulo, que acabou de ser campeão paulista, tem um mês e um dia, vamos dizer assim, um mês e 1 ou 2 dias que foi campeão paulista, apresenta um futebol completamente diferente do que foi o São Paulo do Campeonato Paulista. O São Paulo do Campeonato Paulista era um, e do Brasileiro nós estamos revivendo o time de 2017, o time que o Hernanes teve que salvar do rebaixamento. Um time sem alma, sem brio, sem vontade, não dá para assumir uma postura do jeito que teve.
O nosso comandante Hernan Crespo ontem não estava disponível, porém o seu auxiliar técnico, que tem que ser auxiliar mesmo, seu Juan Branda, não teve atitude, não teve peito para fazer algumas substituições que deveriam ter sido feitas. Não dá para aos 40 minutos do segundo tempo você tirar o Benítez e tirar o Éder e tirar o Miranda, alegando cansaço físico. Você entendeu? E não mexer na estrutura do clube, não mexer na estrutura do time. Era muito mais fácil ter tirado o Igor Vinícius, ter voltado, colocado o Daniel Alves na lateral, porque ele é o melhor lateral do mundo, foi considerado durante muitos anos, e eu acredito que não desaprendeu a jogar. E inclui mais um atacante, o Pablo sentado no banco. O que o Pablo fez? Pablo, por mais ruim que seja, por muitas vezes eu questionei, não dá para deixar a maior contratação da história do São Paulo sentada no banco. Então, alguma coisa está errada. O que aconteceu no Paulista? O bicho foi maior? Entendeu? É muito complexo tudo o que aconteceu. Ou era o título para calar a boca do Fernando Diniz, para calar a boca da imprensa e acabou. Agora eu não devo mais nada para o São Paulo. Eu acho que os valores precisam ser revistos. A gente sem Luciano, São Paulo sem Luciano perde demais. Luciano é o motor do time, um cara que joga para frente e que tem vontade de buscar o jogo. Quando o Luciano não está em campo, as coisas parecem que não fluem. Pontos positivos ficam, claro, não é de todo ruim empatar em Itaquera. Não é de todo ruim você empatar fora de casa. Como dizia o nosso grande Muricy Ramalho, somar pontos no Campeonato Brasileiro é o importante. Só que existe o tabu. Fazem 20 jogos que o São Paulo não consegue ganhar Itaquera. O Corinthians que já perdeu para vários times. Perdeu para a Juventude, perdeu para a Figueirense, perdeu para Guarani do Paraguai. E o São Paulo não consegue. Tem alguma galinha preta enterrada ali. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Alguma coisa está acontecendo. Muito complicado. Brincadeiras à parte. O São Paulo não consegue ganhar Itaquera e não consegue apresentar um bom futebol em Itaquera. O São Paulo, no Paulista, eu ouvi matérias dizendo que o São Paulo nunca tinha chegado tão forte, tão bem em Itaquera. E chegou em Itaquera, quase perdeu, mas o São Paulo foi buscar aos 44 minutos do segundo tempo. Aquele gol de cabeça colocou o São Paulo de volta na briga pelo título paulista e pelo ânimo do torcedor. Não dá para o São Paulo jogar com o Corinthians da forma que foi. Eu, como bom São Paulino, eu tenho que dizer para vocês que é o seguinte: perder para o Corinthians é uma lástima. Então não dá para ser dessa forma. Perder para o Corinthians é inaceitável. O São Paulo precisa jogar. Porém, perder ou ganhar é do jogo, mas precisa ter mais vontade do que o adversário. Nos últimos números, se a gente puxar aí, se você puxar aí nos últimos jogos do São Paulo e Corinthians e São Paulo, melhor dizendo, na Arena Itaquera, o Corinthians ganhou mais divididas de bola do que o próprio São Paulo. Então, ou seja, o que esse número me mostra? Que o Corinthians teve mais vontade de jogar com o São Paulo em Itaquera do que o próprio São Paulo jogar com o Corinthians para quebrar esse tabu. Perder clássico é uma coisa muito ruim. Porém, perder para o Corinthians é pior ainda. Porém, ganhamos ontem. Empatamos ontem, perdão. Tivesse ganhado, estava maravilhosamente bem. Estava feliz. Estava fazendo um vídeo aqui comemorando. Pô, ganhamos do Corinthians. Mas não ganhamos. O jogo foi um empate tenebroso, um empate feio. Um empate para ambos os lados repensarem demais a sua estratégia. Volto a dizer, o São Paulo é um time que tem um elenco bom e precisa trabalhar esse elenco. Precisa fortalecer esse elenco para ganhar jogos chaves, para ganhar jogos importantes. A gente já tem o Bragantino aí, o líder da competição, no domingo em casa, às 6h15 da tarde, um jogo dificílimo, porque o Bragantino sai para o jogo, o Bragantino ele faz uma pressão maior, ele tem uma estratégia de jogo mais definida do que o São Paulo hoje no Brasileiro. Então a gente tem um jogo muito difícil e precisa ganhar. Times como São Paulo e Grêmio não podem pontuar na zona de rebaixamento no começo de um campeonato, da forma com que estão. O Corinthians nem se fala, né? O Corinthians fez uma partida horrível, uma partida fora de cogitação. Eu falei que o jogo de Fluminense e Corinthians tinha sido ruim, mas esse foi pior. Pro lado do Corinthians o que fica é a defesa e pro lado do São Paulo o que fica é a defesa. Porém, dizer que a defesa tem que ser valorizada nesse jogo é ridículo. Até porque
foi bem até a segunda linha, né? Vamos ser bem sinceros. Porque as defesas não foram exigidas. As defesas não foram exigidas. O único jogador que levou perigo no jogo inteiro, de verdade, os únicos 2 jogadores que levaram perigo no jogo inteiro, de verdade, foram Benítez pelo São Paulo, mas que muitas vezes olhava para frente, eu não tinha ninguém para tocar essa bola, para fazer um 2, para fazer uma tabela. E do lado do Corinthians, o Mosquito. Porém, o Léo o dominou. O Léo conseguiu segurar o ímpeto dele, conseguiu segurar as jogadas e ficamos no 0-0. Um jogo marcado, se eu não me engano, eu posso estar enganado, o São Paulo teve 43% de posse de bola rolando. É muito pouco para os clássicos hoje, gente. Muito feio. Os árbitros brasileiros hoje, em clássico, param jogos demais, cara. É qualquer contato, é falta. Nossa, tocou, é falta. O Gabriel tentou simular uma falta. Ridiculamente. Ridículo. Até o próprio Lisieiro, com aquela mão que pegou no olho do Vital, ficou 2 horas no chão. Então, assim, gente, o nível técnico brasileiro de clássicos caiu demais. Demais, e merece uma atenção especial. Faz muito tempo que os clássicos vêm sendo levados pela base do medo. Os times têm medo de perder clássico. E não tem mais a vontade e a disposição e a ousadia de tentar ganhar os clássicos. A gente vê isso, se eu não me engano, o último clássico brasileiro, que eu vi com intensidade e vontade de ganhar esses jogos, foi quando nós tínhamos Neymar no Santos e Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Fora isso, eu não vi mais um clássico querendo ser tão disputado, querendo ser tão brigado e tentando fazer mais gols do que o próprio adversário. Então, fica essa pergunta aí. O clássico de ontem foi considerado, na minha visão, o majestoso dos horrores. Um majestoso de toque de bola, um majestoso horrível, sem criatividade, sem brio, sem vontade, sem nada do tipo. Então fica a minha pergunta para vocês. Os clássicos brasileiros passaram a ter mais medo de ganhar. E aí? Os clássicos brasileiros passaram a ter mais medo de ganhar? Ou seja, os times brasileiros têm medo de ganhar os jogos? Os times brasileiros têm medo de ganhar os clássicos? Têm medo de jogar clássico e ganhar? Tem medo de ganhar? Essa é a pergunta que fica. Porque ontem o São Paulo teve. O Reinaldo não atacou, o Reinaldo ficou atrás da linha da bola o tempo todo. Igor Vinícius não atacou uma vez. Não vi uma jogada em profundidade do Igor Vinícius. Eu vi quando o Rigoni entrou em campo e conseguiu levar um pouco mais de profundidade no São Paulo, mas do resto não. Então eu acho que os times brasileiros têm medo de ganhar hoje. Eles têm medo de ousar, têm medo de enfrentar, têm medo de ir para cima. É o que fica. É a dúvida que fica na minha cabeça. Tem medo de ganhar jogos. Porque se perde, meu Deus, a coisa fica bem complicada. Deixa seu comentário embaixo aí, deixa seu comentário, vê se a sua opinião é a mesma que a minha. Se a gente discorda, se a gente concorda. Mais uma vez eu digo, os clássicos brasileiros estão horríveis. Os times com medo, os times com muito medo, mas muito medo de arriscar, muito medo de tentar uma jogada diferente, de tentar ir para cima do adversário e tentar ganhar o jogo. Então, essa é a minha dúvida, essa é a minha interrogação para os clássicos brasileiros. E o clássico de ontem, agora são 9h36, eu acho que ainda não começou. Eu vou ver se começou, porque foi difícil. Foi difícil ver o jogo de ontem. Mas, galerinha, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Sigam o nosso canal, compartilhem, ativem as notificações. Se você gostou do conteúdo, compartilha, dá essa força pra gente, ajuda a gente a crescer o canal. Lembrando que nós temos sorteio. A página atingindo 100 inscritos, nós vamos fazer um sorteio, um prêmio surpresa para os inscritos da página. Beleza? Então deixa seu like, compartilha com a gente. Se a sua opinião foi diferente da minha, por favor, deixa embaixo aí, pra gente poder trocar uma ideia no próximo vídeo, poder conversar melhor. Beleza? Galera, muito obrigado pelo carinho, tenham uma boa noite a todos e até domingo. Abraço, tchau, tchau.